No livro que ficou em primeiro lugar na lista do The New York Times, a autora brasileira aborda assuntos que costumam ser evitados, como vulnerabilidade, medo, vergonha e imperfeição. Com seu texto, ela busca mostrar aos leitores que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções complicadas, como o medo e a decepção, também nos fechamos ao amor, à aceitação e à criatividade. Por isso, a autora propõe lidar com esses dois lados da moeda para se ter uma vida plena. Já pensou em como as inseguranças podem ser a sua maior fonte de força? O livro de Blair Brown vai desafiar você a mudar a maneira como vive e se relaciona. Se interessou? Então separe um tempo e acompanhe o nosso texto sobre a cultura de não ser bom o bastante. A autora inicia o seu primeiro capítulo expondo uma opinião popular: o mundo está cada vez mais narcisista. Enquanto os leigos usam o termo nazismo para diversas situações, desde uma atitude arrogante até uma grosseria, os pesquisadores têm analisado o conceito de todas as formas possíveis. Alguns estudiosos analisaram as músicas que ficaram no topo das paradas nos últimos 30 anos e concluíram que boa parte dessas canções tem uma tendência para o narcisismo e a hostilidade. Há uma expressiva diminuição do uso de nós e nosso, e um aumento no uso de eu e meu. Além disso, há um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e às emoções positivas, e um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais, como o ódio e matar. Outros pesquisadores também argumentaram que a incidência de personalidade narcisista está aumentando. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, o número de pessoas egoístas mais que dobrou, o que reflete uma sociedade cada vez mais individualista. É comum, diante disso, nossa primeira inclinação ser a de curar aqueles que agem desta forma e colocá-los em seu devido lugar. No entanto, o que muita gente não compreende é que não se cura o nazismo simplesmente apontando defeitos e imperfeições. Ao analisar o nazismo pelas lentes da vulnerabilidade, podemos enxergar essa prática como um medo da humilhação de ser alguém comum, aquele receio de nunca se sentir bom o bastante para conquistar os seus objetivos, ser notado, amado ou aceito. Quantas vezes você já pensou inconscientemente no que fazer para ter uma quantidade maior de curtidas no Facebook ou no Instagram? O desejo de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundido com o estímulo para sermos extraordinários. O problema de nunca ser bom o bastante é algo comum e pode ser explicado pela escassez no âmbito psicológico, que é a sensação de nunca ser ou ter o suficiente. Basta analisar como passamos parte dos nossos dias reclamando e nos preocupando com algo que não temos ou somos em quantidade suficiente. O que torna essa avaliação diária tão dolorosa é que estamos sempre comparando nossa vida, em todos os aspectos, com uma visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Também nos comparamos com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou e até com a nostalgia do passado. A escassez atua em 3 componentes: vergonha, comparação e desmotivação. Para abordar cada um desses componentes, é preciso alterar a lista de perguntas e tentar respondê-las, levando em consideração todos os ambientes e sistemas sociais dos quais fazemos parte, como escola, trabalho, família, grupo de negócios, entre outros. No que diz respeito à vergonha, o medo do ridículo e da depreciação são frequentemente usados para manter as pessoas na linha. É comum apontar culpados e associar o valor de alguém ao sucesso, produtividade ou obediência. Humilhações são frequentes e o perfeccionismo é uma realidade. No componente da comparação, as pessoas são constantemente levadas a disputar e a criatividade é sufocada. Elas são confinadas em padrões estritos, a um modo ideal de ser que serve de medida para todos. Já a desmotivação ocorre quando as pessoas têm medo de correr riscos e tentar coisas novas. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar experiências, e a impressão geral é de que ninguém está escutando. É importante levar em consideração todos esses componentes em nossas interações sociais, para que possamos criar ambientes mais saudáveis e estimulantes. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso,
Os dois são os lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou plenitude, que em essência é a vulnerabilidade, ou seja, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais com a certeza de que você é boa o bastante. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. Este é o mito mais conhecido e aceito pela sociedade, assim como é o mais perigoso. A vulnerabilidade não é algo bom ou ruim, ela é o centro de todas as emoções e sensações. Então, acreditar que a vulnerabilidade é fraqueza é a mesma coisa que acreditar que todos os sentimentos são fraquezas. A nossa rejeição à vulnerabilidade vem muito da sua associação com sentimentos negativos como medo, vergonha, tristeza e decepção. Contudo, ela também é o berço de emoções e experiências que tanto almejamos. Quando estamos vulneráveis, o amor nasce, assim como a alegria, aceitação, coragem e empatia. Se abrir para o amor é bastante incerto, não é mesmo? É se tornar vulnerável a quem se ama. Afinal, não temos nenhuma segurança de que vamos ser chamados de volta. Mesmo assim, você consegue imaginar viver sem amar e ser amado. Este é só um exemplo de como a vulnerabilidade pode ser positiva. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Mesmo se você optar por abrir mão de relacionamentos e se isolar do mundo, ainda assim estaria sujeito à vulnerabilidade. Experimentar ser vulnerável não é uma opção. A única escolha que temos é de como vamos reagir assim que formos confrontados com a incerteza e exposição emocional. Mito 3. Vulnerabilidade é expor toda a minha vida. A vulnerabilidade baseia-se na reciprocidade e requer confiança e limites. É compartilhar nossos sentimentos e experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Mito 4. Eu me garanto sozinho. Se garantir sozinho é algo bastante reverenciado em nossa sociedade, porém, a jornada da vulnerabilidade não foi feita para ser percorrida sem companhia. Todo mundo precisa de apoio. Além disso, a coragem de enfrentar a vulnerabilidade encoraja aqueles que estão perto de você. Compreendendo e combatendo a vergonha. Aprender a lidar com a vergonha é parte da vulnerabilidade. A boa notícia é de que você não está sozinho. Todos nós sentimos vergonha de alguma coisa e temos receio em falar sobre ela, mas tenha em mente que as pessoas que não são prisioneiras da vergonha normalmente são mais criativas, ousadas, comprometidas e dispostas a tentar de novo até dar certo. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando a nossa valorização e conexão com a vida. A autora define a vergonha como um sentimento intensamente dolor. Quando nos desculpamos por algo ou corrigimos um erro, a culpa não é motivo de vergonha. Ainda assim, boa parte da sociedade acredita que a vergonha é uma boa forma de manter alguém na linha. Contudo, esse sentimento está altamente ligado a vícios, bullying, agressão, depressão e distúrbios alimentares. A resposta para lidar com a vergonha é a resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. A resiliência envolve sair do sentimento de vergonha e cultivar empatia, compartilhando nossa história com alguém que responda com solidariedade e compreensão, perdendo assim a força da vergonha. A autoaceitação também é um sentimento importante nesse processo. O autor Brené Brown aponta 4 elementos da resiliência para lidar com a vergonha: reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos, praticar a consciência crítica, ser acessível e falar da vergonha. Geralmente, quando sentimos vergonha, recorremos a estratégias como correr, se esconder ou lutar bravamente, o que nos leva para longe da empatia. Para lidar com a vergonha, Brené Brown descreve 3 movimentos: praticar a coragem e compartilhar a experiência com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-la, conversar consigo mesmo como faria com alguém que ama e assumir o que aconteceu. A vergonha também se alimenta do segredo. Segundo o professor James Pennebaker, da Universidade do Texas, não revelar o acontecimento traumático pode ser mais prejudicial do que o próprio evento. Usamos máscaras e armaduras como metáforas para esconder nossa vulnerabilidade.
Embora a máscara nos dê sensação de segurança e a armadura nos faça sentir mais fortes, nos frustramos quando encontramos alguém protegido por máscaras e armaduras. Um escudo universal contra a vulnerabilidade é a gratidão, que age como um antídoto para a alegria como mau presságio. As pessoas que foram pesquisadas por Brené Brown disseram que praticam a gratidão mantendo um diário ou até realizando cultos com a família, expressando pelo que são gratas. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos ou sentido da vida, mas sim um desvio perigoso que nos leva à crença de que se fizermos algo com perfeição, podemos diminuir ou evitar a dor da culpa e da vergonha. É preciso aceitar a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e na natureza imperfeita de nossa vida. Outro escudo universal contra vulnerabilidade é o culto da exaustão como um sinal de status, onde muitas vezes se espera que sejamos produtivos o tempo todo, sem pausas ou descanso. Essa mentalidade pode levar ao esgotamento físico e emocional, diminuindo nossa capacidade de lidar com a vulnerabilidade. Para lidar com a exaustão, é importante reconhecer a necessidade de pausas e descanso. Além disso, é necessário estabelecer limites saudáveis em relação ao trabalho e outras responsabilidades, e aprender a dizer não quando necessário. Por fim, outro escudo contra a vulnerabilidade é a desumanização, onde as pessoas são vistas como objetos ou números em vez de indivíduos com experiências únicas. Isso pode levar à indiferença e à falta de empatia, tornando mais difícil para as pessoas se conectarem umas com as outras. Para superar a desumanização, é necessário reconhecer a humanidade em todos os outros e praticar a empatia e a compaixão. Isso pode ser feito por meio de escuta ativa, aprendendo sobre outras culturas e perspectivas, e buscando oportunidades de ajudar e se conectar com os outros. Terceiro escudo: o entorpecimento. Uma das principais estratégias do entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou a ideia de que se estivermos sempre muito ocupados, a verdade não nos alcançará. Estatísticas comprovam que poucas pessoas não são afetadas por um vício. Mesmo que o vício não seja compulsivo e crônico, isso não significa que não estejamos entorpecendo e mascarando nossa sensação de vulnerabilidade. É importante refletir sobre tudo aquilo que fazemos diariamente para nos anestesiar de algumas coisas, como o consumo de bebida alcoólica enquanto preparamos o jantar, as 60 horas de trabalho semanal, o consumo abusivo de açúcar, tempo excessivo na frente de uma tela, as várias xícaras de café e assim por diante. De acordo com a pesquisa da autora, a necessidade do entorpecimento vem da combinação de três fatores: vergonha, ansiedade e isolamento. Ela também enumera algumas estratégias para combater este mal. 1. Aprender como realmente vivenciar os sentimentos. 2. Ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. 3. Saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Escudos de superexposição. Lembrando que superexposição não é vulnerabilidade, na verdade, ela pode causar isolamento, artificialidade e desconfiança. 1. O escudo holofote. Para entender melhor o holofote, é necessário saber as intenções por trás desse tipo de exposição. Pode ser para aliviar a dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento, forçar um novo contato, entre outros. Infelizmente, na maioria dos casos, o uso desse escudo tem o resultado contrário daquilo que esperamos. As pessoas se assustam, se retraem e nossa vergonha e isolamento aumentam quando expomos nossa vulnerabilidade para quem não temos um vínculo genuíno. A reação emocional delas é se retrair. 2. O escudo invadir e roubar. Aqui, a vulnerabilidade é usada como forma de manipulação. Ou seja, invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e roubar toda a atenção e energia possível. O escudo zigue-zaguear. Esta é a metáfora perfeita para a maneira como gastamos uma energia enorme tentando driblar a vulnerabilidade. Quando, na verdade, custaria muito menos esforço enfrentá-la de frente. Nesta forma de escudo, a pessoa tenta controlar uma situação dando as costas para ela e fingindo que ela não existe. 3. O escudo da desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Estas características,
além de manter a sua vulnerabilidade à distância, tem o poder de funcionar como uma arma, ferindo as pessoas que estão vulneráveis e as colocando em posições difíceis. A falta de motivação é um problema comum em diversos ambientes. É comum nos desligarmos e deixarmos de nos envolver com alguma coisa para proteger nossa vulnerabilidade. A distância entre as virtudes praticadas e as desejadas é chamada de lacuna de valores. A expectativa de valores que não se pode alcançar é uma das razões para a desmotivação. A ousadia para reorganizar a educação e o trabalho é fundamental para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado. Para isso, os líderes precisam se comprometer a reorganizar a educação e o trabalho. Um dos obstáculos para a criatividade e a inovação é a vergonha, aquele medo e angústia de ter a ideia humilhada na frente de todos os colegas. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a reorganizar a educação e o trabalho. Mas o que isso significa? Significa que é preciso entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como trabalhamos e lideramos. Além disso, é necessário abraçar a vulnerabilidade e reconhecer e enfrentar a vergonha. Reconhecendo e combatendo a vergonha, produzimos menos medo, aumentamos nossa tolerância à vulnerabilidade e estimulamos a criatividade, motivação, inovação, produtividade e confiança. Geralmente, esse sentimento é algo mais velado. Por isso, Brené Brown demonstra alguns sinais de que a vergonha já impregnou na cultura da empresa ou escola. São eles culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos e assédio. Quando vemos que a vergonha está sendo tratada como uma ferramenta de controle e gerenciamento, é preciso tomar providências para acabar com essa atitude. Diminuir a lacuna de valores com um feedback de qualidade é fundamental para acabar com a vergonha. Sem feedback, não há mudança transformadora. Quando não conversamos com nossos liderados sobre seus pontos fortes e oportunidades de crescimento, eles começam a questionar as suas contribuições. Criar filhos plenos é um desafio enorme. Se a criação dos pequenos já é difícil, imagine na cultura da escassez. Por isso, precisamos ajudar nossos filhos a entender, potencializar e aproveitar sua estrutura emocional. É preciso ensiná-los a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o suficiente. A vulnerabilidade está no centro da história familiar, ela molda quem somos e, em nossos filhos, ela é ainda mais importante. Para que as nossas crianças se amem e se aceitem como são, é preciso que a gente também se aceite e se ame como somos. Como pais, é nossa função ajudar os pequenos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade. É importante combater a sensação de perfeccionismo nas crianças e adolescentes. Lembre-se que a mudança não acontece da noite para o dia, mas sim através de um processo contínuo e consciente. Comece por identificar as lacunas de valores na sua vida e no seu ambiente de trabalho, e busque maneiras de diminuí-las através do feedback construtivo e da abertura para a vulnerabilidade. Além disso, não tenha medo de experimentar e arriscar novas ideias, mesmo que isso possa resultar em fracassos ou erros. A vergonha e o medo de falhar podem ser superados com prática e persistência. E, por fim, lembre-se de que a aceitação e o amor próprio são fundamentais para o desenvolvimento da autoconfiança e da resiliência. Ensine esses valores aos seus filhos e aos seus colegas de trabalho, e pratique-os em sua própria vida. Com isso, você estará contribuindo para uma cultura mais saudável e mais produtiva, tanto em casa quanto no trabalho.